Olá, sejam todos bem-vindos de volta aqui no nosso canal Robops. Eu sou o Ney Lima. Estou trazendo para vocês mais essa videoaula. Vamos abordar sobre o regex. Na verdade, nas três últimas videoaulas aqui do canal, eu tenho abordado sobre essas expressões regulares regex, a qual na série dessas três videoaulas, na primeira eu expliquei a função da expressão regex, né? E mostrei as suas funções, as suas propriedades e métodos. Na segunda videoaula nós abordamos sobre a validação de e-mail, utilizando a expressão regex, e na terceira videoaula dessa série eu abordei sobre a validação de cartão de crédito. E tenho notado que tem surgido algumas dúvidas sobre o que é a tokenização na função regex. Então, nessa videoaula eu vou tentar esclarecer para vocês o que seria essa tokenização utilizando o regex. Então, quando vamos utilizar o regex, seja no VBA, seja no Python, no Java, C#, ou outra linguagem de programação que tenha essa possibilidade de utilizar o regex, geralmente utilizamos regex para identificarmos seja processo de validação ou processo de tentar validar alguma string, algum texto. Então isso nós já abordamos na série das três videoaulas. E a tokenização, conforme diz aqui, ele é o processo de dividir o texto em unidades, que é chamado de tokens. Esses tokens podem ser palavras, frases, símbolos ou caracteres individuais. Então, por exemplo, nós temos uma string, vamos pegar como esse exemplo aqui nesse slide. Nós temos uma string, ou seja, nós temos um texto que nós queremos fazer verificação nesse texto. Por exemplo, João tem 2 gatos e um cachorro. Imagina que nessa string, nesse texto, eu quero que o regex retorna para mim algum caractere desse texto. Então, para isso, eu utilizo a propriedade de método do regex, que é o pattern, ou seja, eu preciso definir um padrão aqui no pattern para ele trazer o que eu preciso dessa string. Então, para isso, eu vou utilizar um padrão que já existe no regex. Inclusive, tem até uma tabela que eu abordo isso na primeira videoaula dessa série, que se vocês não assistiram, recomendo que vocês assistem para vocês entenderem melhor, no caso, o que eu estou a dizer aqui nesse momento. Então, nesse exemplo aqui, se vocês verem aqui, entre colchetes, eu tenho aqui barra invertida, a letra D minúscula e o sinal de adição aqui. Esse aqui é um padrão que eu estou utilizando aqui no pattern para ele fazer a minha pesquisa no meu texto. E esse tipo de padrão aqui que é definido no pattern, eu quero que ele pesquisa para mim essa string, ou seja, eu quero que ele retorne apenas o número 2 e o número 1 dessa string. Então, o padrão que eu vou utilizar é esse aqui. Então, a tokenização seria o resultado, ou seja, eu vou utilizar o padrão através do pattern para ele pesquisar essa string, e o que ele me retornar é chamado de token, ou seja, eu tokenizei a minha pesquisa para ele retornar para mim. Então, isso é chamado de token, ou seja, o resultado. Então, temos aqui uma analogia. O pattern, ou seja, onde eu defino
a minha pesquisa da string é uma peneira e o meu token é o resultado, ou seja, o resultado da string que eu quero que ele traga. Nesse exemplo de texto que nós vimos, ele trouxe aqui o resultado, o número 2 e o número 1 daquele texto que nós vimos lá. Desse texto aqui, João tem 2 gatos e um cachorro. Ou seja, eu quero, através do padrão que eu defini aqui no pattern, ele traga o número 2 e o número 1 dessa string. Ou seja, o pattern é a peneira, fazendo uma analogia aqui, e o resultado que ele vai me trazer nesse exemplo, ele vai trazer o número 2 e o número 1, ou seja, parte do trecho aqui da string, né, é o token. Então, eu tokenizei o meu resultado, que é o que? Esses 2 caracteres aqui. Então, o pattern é a peneira e o resultado, o que ele me trouxer aqui dessa string, é o meu token. Então, isso que é tokenizar na função regex. Então, estou tokenizando o meu resultado, a minha string. Então, eu sei que o resultado que eu estou trazendo dessa pesquisa é o meu token. Vamos ver um exemplo aqui no próprio VBA. Com outro exemplo aqui na prática no VBA, eu vou mostrar para vocês. Então aqui, estou aqui no Excel como exemplo. Temos aqui na coluna A, nós temos aqui na célula A2 uma string. Se vocês notarem, ele tem um monte de caracteres aqui, diferente de vários caracteres especiais e junto com letras também, letras e números. E eu quero trazer um resultado através do regex apenas o que for texto e número dessa string. Ou seja, se vocês notarem aqui na A5, ele tem um resultado aqui, o valor do imposto em 2025, ou seja, ele limpou essa string e trouxe para mim esse resultado. Então, para que fique dessa forma, utilizando a função regex, eu preciso utilizar lá o padrão, definir o padrão para ele trazer esse resultado, ou seja, esse resultado que ele trouxer dessa forma é o token, ou seja, vou tokenizar essa forma para ele trazer para mim um resultado. Então aqui no VBA já tenho aqui a função feita aqui, tá, desenvolvida. Vocês podem notar a função, vocês podem estar copiando aqui conforme eu digitei aqui. Lembrando que na videoaula 1, na 2 e na 3 dessa série eu faço passo a passo lá a função aqui utilizando o regex, explicando passo a passo cada elemento aqui, cada propriedade e método. Então nessa videoaula eu não vou fazer isso porque já tem aqui no canal, nessa série de 3 videoaulas. Então vocês podem estar assistindo lá essa série e vocês vão ver o passo a passo eu digitando a função e explicando cada propriedade e método aqui do regex. Nessa videoaula especificamente agora no VBA não vamos fazer isso. Como já digitei aqui, já tem a função pronta, eu só vou explicar para vocês e mostrar o resultado da tokenização dessa string aqui como exemplo. Então aqui na função regex aqui nós queremos pesquisar aquele texto que vocês viram lá na célula A1, que é essa aqui, essa string aqui. Vamos pesquisar essa string utilizando o regex, que ele traga esse resultado para nós. Aí tem 2 resultados aqui possíveis, tá? Para esse exemplo aqui, ele pode trazer aqui valor do imposto em 2025 com separação entre palavras, né? Com espaço, ou também aqui como aqui o exemplo aqui na A7, toda concatenada o texto, né? O texto, ou seja, sem espaço. Então tem essas 2 formas que eu vou mostrar para vocês.
Então, conforme nós vimos lá, lá na apresentação, para tokenizar, ou seja, para fazer pesquisa na nossa string e trazer o resultado para nós utilizamos o pattern, onde nós padronizamos o que nós queremos que ele pesquise, ou seja, o pattern, como vimos na apresentação, fazendo a analogia como uma peneira, né? Então está aqui, ó, tem essa propriedade de método aqui, pattern, onde nós padronizamos o nosso resultado para trazer o resultado como token, né? Então, para esse tipo de padrão que nós queremos pesquisar na string, esse é o padrão que nós vamos utilizar, ó. Então, vocês podem notar aqui, ó, que é sempre entre colchetes, tá? Ó. Aí ele tem esses caracteres. Lembrando que existe uma tabela para cada padrão, tem um significado cada caractere aqui quando vocês utilizem o pattern para fazer a pesquisa numa string. Então, para esse padrão aqui que nós queremos pesquisar essa string, vamos utilizar esse tipo aqui. E tem aqui um comentário, ó, ele vai eliminar tudo que não for letra, ou seja, vai limpar ali, né? E sem espaço, ou seja, ele vai trazer tudo concatenado. E temos esse outro tipo aqui também, ó, que se vocês notarem, ele é idêntico, ó, não muda nada. Na verdade muda, a única coisa que muda é o espaço, ó. Se vocês notarem, ó, os caracteres dentro são idênticos, porém para manter espaço entre as palavras, ele vai ter um espaço aqui, ó, no final do 9 aqui, ó, ele tem um espaço, depois fecha o colchete. Aqui já não, ó. Quando você quer concatenar tudo, toda a palavra, então você deixa sem espaço. Para esse tipo de pesquisa, tá? Que nós queremos fazer nesse exemplo aqui. E aqui, ó, tem uma variável texto que nós vamos pesquisar lá, ó, na célula A2, que é aquele texto que nós vimos lá. Aí ele vai jogar aqui na variável e aqui ele vai trazer, através do retorno da função aqui, ó, tokenizar texto, ele vai trazer o resultado aqui utilizando o regex.replace, aí coloca a variável aqui, fecha, e ele vai trazer para nós o resultado. Então vamos dar um Ctrl G aqui, para ele exibir para nós aqui o resultado. E aqui, utilizando o debug print, ele vai mostrar para nós aqui. Se pressionar F5, olha lá, ele trouxe aqui, ó, o valor do imposto em 2025, só que sem espaço, né? Tá concatenado, porque nós estamos utilizando esse padrão aqui, ó. Deixa eu colocar um comentário aqui, tirar o comentário desse e utilizar-o com espaços, né? Manter os espaços. Deixa eu limpar aqui. Olha, ele trouxe aqui, ó, conforme vocês podem ver, ó, valor do imposto de 2025. Então, para esse tipo de pesquisa, nesse exemplo, vocês têm vocês utilizam esse padrão aqui. Então, lembrando, tokenização é o resultado. Então, esse aqui, ó, é o token, o resultado que ele trouxe para nós. E para o resultado, ou seja, para trazer o token, vocês utilizam o pattern, que é onde coloca o padrão, né? Que é a peneira. O pattern é a peneira, fazendo aquela analogia, e o token é o resultado que passou por essa peneira, né? E a peneira, ela tem esse padrão aqui, né? Esse padrão. Vocês definem o que vocês querem pesquisar na sua string. Então, se vocês notarem, é muito mais prático e eficiente utilizar a função regex para esse tipo de pesquisa na string, né? Muitas pessoas costumam utilizar len, mid, left, right, e às vezes utilizando para esse tipo de situação a função regex, ela é mais simplificada e mais limpa, né? Fazendo a comparação desses dois tipos de pesquisa, né? Então, vocês podem dar uma pausa aí na videoaula e copiar aqui essa função. Então, vamos aqui para a conclusão da nossa videoaula. Então, temos aqui padronizar
através do pattern, pesquisar o texto, a string e retornar a parte do texto é a nossa tokenização. Temos aqui as referências aqui através do site Microsoft Copilot. Essas são as nossas referências do que foi passado aqui nessa videoaula. Então essa é a nossa videoaula de hoje. Se inscreva no canal e até a próxima videoaula.